Boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. É um Evangelho em conjunto, não como é habitual. Estamos aqui simbolizando, embora o Evangelho à sombra do abacateiro, com este frio não há abacateiro que resista, de maneira que, bem-vindos ao Evangelho, vamos iniciar, vamos cantar uma canção, exatamente a canção O Evangelho no Lar. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão, sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus, que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te-á luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Senhor, estamos aqui reunidos, relembrando a Tua boa nova. Neste novo ano que se agora inicia, suplicamos a esses bons irmãos protetores do nosso lar que reúnam forças que nos ajudem a combater as más inclinações e perante todos os desafios que se nos apresentam, parecendo montanhas intransponíveis, façamos como os cristãos de outrora, que cantavam quando entravam nas arenas. Tenhamos essa coragem de encetar a verdadeira mudança, a nossa mudança interior. Acompanhem-nos, pois, vos rogamos a todos que assim seja. Aquele que se eleva será rebaixado. Então aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, adorando-o e testemunhando-lhe que pedir-lhe alguma coisa, que queria pedir alguma coisa. Ele disse-lhe: que queres? Disse-lhe ela: diz a estes meus dois filhos que se sentem
no teu reino um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: Não sabeis o que pedis, pois podeis beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhe eles: Podemos. Ele respondeu: É verdade que haveis de beber do cálice que eu beberei, mas pelo que toca a teres assento à minha direita ou à minha esquerda, não me compete conceder-vos, mas é para aqueles a quem o meu Pai o tem aprazado. Os outros 10 apóstolos, tendo ouvido isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. E Jesus, tendo-os chamado, disse-lhes: Sabeis que os príncipes das nações dominam os seus súbditos e que os grandes as tratam com desprezo. Não deverá ser assim entre vós, mas aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor, e o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para a redenção dos muitos. São Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. Jesus entrou um dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para aí tomar a sua refeição, e aqueles que lá estavam observaram-no. Então, notando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, apresentou-lhes esta parábola e disse-lhes: Quando fordes convidados para as bodas, não tomeis o primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali entre os convidados outra pessoa mais considerada do que vós e que o vos convidou venha dizer-vos: daí dai o vosso lugar a este outro, e que então vós não sejais obrigados a contentar-vos com o último lugar. Antes, quando fordes convidados, ide tomar o último lugar, para que, quando vier o que vos convidou, vos diga: meu amigo, senta-te mais para cima, e então será um momento de glória na presença daqueles que, estando à mesa convosco, porque todo o que se exalta será humilhado e todo o que se humilha será exaltado. São Lucas, capítulo 14, versículos 1, 7 e 11. Foi uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, versículos 4 e 5. A saga dos cristãos. Os seguidores do homem do caminho, como eram conhecidos os discípulos de Jesus, particularmente depois do Calvário, sofreram perseguições dramáticas que justificaram a revolta dos pacatos cidadãos romanos, também eles perseguidos por um poder despótico e tirano, que, em face de tanto testemunho doloroso, se convertiam aos novos ideais e desafiavam o poder romano, incapaz de, mesmo com a violência inaudita, exterminar os perseguidos. Não vejo outras razões mais convincentes para a renúncia às perseguições encetada por Constantino, senão a sua incapacidade para destruir esse ideal incomensurável, senão juntar-se aos inimigos, decretando o fim desse calvário, pois que facilmente poderia dominar essa gente humilde, integrando-a na sua grande organização religiosa e fazendo adormecer seus ideais. Jesus, o grande governador, sabia que isso iria acontecer e daí ter prometido que voltaria de uma outra forma, pois que esse ato de oficializar a religião cristã como religião oficial de Roma iria conduzir à deturpação dessas ideias que trazia e que, tarde ou cedo, teria de voltar para repor a verdade. Essa deturpação conduziu a um sectarismo doentio e trágico, exatamente quando o imperador impôs a eleição de um Deus visível que pudesse ser transformado em imagem de adoração, para que os romanos, habituados a ter deuses e estátuas, não estranhassem a mudança, o que acabou por criar um único Deus verdadeiro, o eleito de Jesus, a relegar para a condição de falsos todos aqueles que, sendo seus enviados para as diversas culturas, eram adorados pelos seus povos. Terá sido por isso que Jesus falou noutro Consolador, o Espírito de verdade, que relembraria tudo quanto nos legara e esclareceria todas as coisas. Nesta mensagem é clara a sua posição,
pois vindo como outrora, teria de ser o mesmo governador, o governador do mundo terra, que progressivamente irá ser aceito por todos os povos, por todas as raças, por todas as religiões, pois que Ele é a caridade, Ele é o amor, Ele é Jesus. Sigamo-lo nas horas mais difíceis, Ele estará caminhando ao nosso lado. É uma leitura do livro Caminhando com Jesus. Vamos então ver o comentário. Os ideais da Boa Nova, que foram trazidos pelo Mestre, desde sempre foram e têm sido entendidos pelas criaturas de uma forma muito pessoal, muito individual. É daí que, sendo mensagens muito simples, mensagens muito profundas na sua espiritualidade, têm tido dificuldade em ser entendidas por todos nós, particularmente por aqueles que se têm dado a esse trabalho de divulgação, de estudo, de análise, onde se colocam esses estudiosos como os teólogos que a apresentam de uma forma tão elaborada, tão difícil muitas das vezes de perceber, que aquele comum dos mortais, aquele comum de nós, tem tanta dificuldade em, analisando-a ou ouvindo-a, poder interpretá-la e podendo-a pôr em prática. Era natural que, ao longo dos tempos, com a multiplicidade desse tipo de interpretações, elas se fossem agudizando, e nós temos visto e observado ao longo dos tempos que, de facto, as divisões entre os cristãos têm sido tantas que as religiões cristãs disseminadas por este mundo mostram exatamente isso. Cada um desses seus líderes tem a sua própria forma de interpretar a lei, que é uma, que é única. Era natural que tivesse que haver algum cuidado, e o mundo espiritual que não tinha de forma nenhuma outra maneira de nos colocar as informações no ponto certo, e por isso decidiu, como Cristo disse no seu tempo, enviar o Consolador que os Espíritos trouxeram. Não os homens, enfim, mas os Espíritos, que agora nos vêm recordando, relembrando, retratando todas estas pequeníssimas mensagens de uma profundidade fora do comum. É difícil percebermos, talvez, lendo a mensagem de hoje, que ela se refere particularmente àquilo que nos falta, a todos nós, criaturas humanas, que é a humildade. É um dos sentimentos, uma das formas de podermos ser mais cristãos, mais capazes de atingir as metas sublimes no mais alto, se tivermos por princípio essa forma de nos humilharmos quando temos que nos humilhar, de nos resguardarmos, de sermos mais simples, mais capazes de perceber que é dando um pouco mais de atenção aos outros que poderemos um dia sermos capazes de atingir esses lugares sublimes que Ele nos prometeu e que todos nós vamos certamente lá chegar. Uns mais à frente, outros com mais calma, mais devagar. Tudo depende agora de podermos saber pôr em prática aquilo que os Espíritos nos trazem através da doutrina de Jesus, que é o Espiritismo. A divulgação do Evangelho foi, de alguma maneira, sincera e foi sentida pelos adeptos do Homem do Caminho, assim se chamavam inicialmente, não propriamente os cristãos. Isso foi uma organização criada mais tarde, não se sabe muito bem quando, mas os Homens do Caminho é que foram os perseguidos. Foram os perseguidos, particularmente a partir de Nero, quando atribuiu a responsabilidade do incêndio de Roma aos adeptos desse Homem do Caminho. Podemos dizer que enquanto as perseguições se mantiveram, e vamos situar-nos até ao ano de 335, ao Concílio de Niceia, quando, de facto, Constantino, não podendo, de alguma forma, lançar os seus exércitos para destruir os cristãos, agora já com esse nome,
resolveu adotar a religião oficial. E a partir daí, nós podemos dizer que a sinceridade, a simplicidade e a humildade começaram a desaparecer rapidamente. Por outras razões, certamente diversas razões. Desde logo, porque até enquanto foi clandestino o movimento, enquanto foi sujeito às perseguições, pois eram muito poucas as organizações que existiam, por medo, pela perseguição em si, pelo pavor. Vamos mais tarde, vamos ver os cristãos, ou melhor, mais tarde, durante esses 3 séculos, vamos ver os cristãos em Roma reunirem-se nas catacumbas. As catacumbas eram os cemitérios da cidade de Roma. E ali se reuniam porque pensavam que não as autoridades, os militares, perseguidores, não iam aos cemitérios por respeito. Então reuniam-se aí para relembrar a Boa Nova de Jesus. A partir desse ano, 335, e do Édito sobre a religião oficial de Roma, foi naturalmente que entraram milhares de novas igrejas. Aquelas que eram 14, 15 igrejas até Constantino, não é? Passaram a ser aos milhares, porque os templos pagãos, os templos do politeísmo, da fé e da crença nos vários deuses, transformaram-se de um momento para o outro em templos cristãos. E a partir daí, praticamente tudo se perdeu. Podemos dizer que praticamente tudo se perdeu, porque toda a interpretação passou a ser uma mistura entre aquilo que era a ideologia pagã e aquilo que era a ideologia, cristã. Passou a misturar-se tudo e nós vamos encontrar muitos pontos de contacto, por exemplo, as penas e as recompensas eternas. Tem muito a ver com a ideologia antiga. Aliás, se nós formos ver nas celebrações religiosas hoje, a maior parte das transcrições é do Antigo Testamento. Não são transcrições do Novo Testamento. O Novo Testamento tem a ver com o Evangelho de Jesus, a Boa Nova de Jesus, as cartas, as epístolas e os Atos dos Apóstolos entram numa minoria nessas celebrações. E porquê? Porque não convém muito alertar as pessoas, ou não convinha alertar as pessoas para essa verdade. Quando a mãe dos filhos de Zebedeu se apresenta diante de Jesus e o convoca a reservar uma cadeira à sua direita e outra à sua esquerda, quando ele entrasse no reino de seu pai, e nosso pai, com certeza que sabemos, estão patentes aqui 2 coisas muito importantes. A primeira é que realmente nós temos sempre o melhor para os nossos e não pensamos na justiça dos outros também poderem merecer até mais que os nossos. Portanto, é um certo protecionismo familiar. Isto para não dizer aquilo que é o protecionismo pessoal, porque nós pedimos sempre mais para nós. Os outros podem estar à nossa volta num sofrimento terrível e muito maior que o nosso, mas nós pedimos para o nosso sofrimento. É uma questão do egoísmo a funcionar. A outra coisa importante é que também não convinha que, de facto, o povo soubesse a verdade sobre os ensinamentos de Jesus. Porque é que a mãe dos filhos de Zebedeu, aliás, é notável ou é notório aqui o pouco interesse ou pouca importância que tinha a mulher, como é que ela se chamava, não interessa, era a mãe dos filhos de Zebedeu, ela vai pedir para os seus filhos o melhor. Os filhos eram 2 dos apóstolos. Dos 12, ainda naquela época, apóstolos, 2 eram os filhos de Zebedeu e daquela mulher. E os outros, e é este segundo ponto muito importante que nós temos que interiorizar, é que os outros pensaram, quer dizer, nessa altura Jesus se apercebeu do pensamento, pensaram, então e nós? Porque é que vão ser eles a sentar-se na primeira cadeira à esquerda e na primeira à direita, e nós, para que lugar é que vamos? Essa manifestação também da inveja, que é comum a todos nós, não podemos fugir disso. Dizer assim, eu não sou, outra questão. E então é essa segunda questão muito importante, que é nós sempre desejamos estar à frente dos outros. E também, na terceira agora, rematando estas 2, que é a transmissão do pensamento. Jesus colheu o pensamento dos apóstolos e vai responder à mãe dos filhos de Zebedeu exatamente para falar a verdade e não tomar
parcialidade com nenhum deles, nem com aqueles que estavam a desejar ter o mesmo que os outros dois, nem aquela mãe que estava desejando que os seus filhos estivessem em um lugar mais à frente. Portanto, são questões que depois entraram num processo, digamos assim, de esquecimento, de inferiorização, porque ao longo de séculos, a primazia voltou a ser para aquilo que era o paganismo e também aquilo que era o judaísmo ou o mosaísmo. Deixou de se querer, ou melhor, deixou de se permitir relembrar a mensagem de Jesus, a sua boa nova, o Evangelho, ao fim e ao cabo, que é a palavra no grego que representa a boa nova de Jesus. E isso fez com que durante séculos as nações, os povos fossem orientados para uma crença em absoluto divergente daquela que Jesus tinha anunciado. Mas tudo isto tem a ver, por exemplo, Jesus nunca falou no inferno. Jesus nunca falou no inferno. Jesus confirmou essa, digamos assim, essa assertiva que havia da existência do inferno. Mas Jesus nunca falou nessas coisas ameaçando com o fogo do inferno. Mas era importante para os religiosos dominarem os seus seguidores pelo pavor, pelo medo, pelo temor, como ainda hoje se diz, temer a Deus ou ter temor a Deus. Quando Deus é amor e não há que ter medo. E, por outro lado, se a gente tiver consciência tranquila, há que ter medo de quê? Então, todas as orientações, e neste caso particular hoje, da humildade, como já aqui ouvimos falar, são questões primordiais, porque não adianta nada bater no peito e dizer eu sou muito humilde, eu sou muito humilde, eu sou muito humilde. Porque quando a gente bate no peito e diz que é muito humilde, já está a mostrar que não é. Não é? Porque a pessoa humilde não precisa dizer que é humilde. Quando a parábola fala a seguir, dizendo que quando fores convidado para um banquete não te sentes nas primeiras cadeiras, porque há muita tendência, de facto, de nós, é uma realidade geral, de nós ocuparmos os lugares de mais destaque, não é? E Jesus vai complementar a ideia da humildade exatamente lembrando que os lugares podem estar marcados e que, não estando marcados, o que convidou vai chamar as pessoas convidadas que tenham na sua ideia serem mais respeitadas ou mais respeitosas, vai fazer com que as pessoas se levantem do sítio que ocuparam e vão para o último plano e fiquem vexadas, ou se sintam humilhadas. Então, o conselho é que nós nos sentemos no último lugar, porque se de facto tivermos merecimento para ir para os primeiros, a chamada para essa situação nos vai deixar perante todos os outros mais bem vistos, mais respeitados. Então, é esta questão da humildade que é muito importante. Não adianta nada bater no peito, andar a dizer que somos religiosos, que vamos à missa todos os domingos, ou que vamos ao centro espírita uma vez por semana, e depois não temos em consideração isto. E isto, para ser generalizado em termos de conhecimento, ou em termos de sabedoria, nós ouvimos há poucos dias o Papa Francisco dizer que não adianta nada ir à igreja e depois continuar a odiar, continuar a discutir, continuar a ralhar com os outros, que é preferível, é uma afirmação muito arrojada, que deixem de ir à igreja. Ou, se quiserem continuar a ir à igreja, que mudem. Esta que é a grande realidade. Portanto, não vale a pena nós estarmos a enganar a quem? Os espíritos são as almas das pessoas que morreram e continuam vivas. E veem o que a gente faz e sabem que se nós estamos a ser sinceros ou não. E muito mais os espíritos superiores. Não vale a pena a gente dizer que eu não faço, eu não quero, eu não sinto. Quando depois eles veem que afinal é tudo mentira, é tudo um faz de conta. E é muito importante nós deixarmos de fazer, ou deixarmos de fazer o faz de conta, para passarmos ainda com dificuldades, com lutas tremendas às vezes, a corrigir um pouco a nossa maneira de ser, os nossos hábitos. Porque essa foi a orientação que Jesus deixou nas palavras sábias que disse a Maria Madalena: vai e não voltes a fazer. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então vamos marchar para o final do nosso Evangelho. Nós vamos, como sempre, a cadeia da fraternidade, e a cadeia da fraternidade é com as famílias que não conhecem Jesus. Nós vamos fazer uma vibração para essas famílias.
Somos poucos, Senhor, mas temos fé. Queremos lembrar que os nossos pensamentos, as nossas orações, sendo dirigidas com profundidade, com sinceridade, chegam bem alto, bem longe. Neste momento, Senhor, lembramos todos esses irmãos e irmãs que sofrem as agruras da caminhada. São irmãs e irmãos, muitos deles deslocados, arrependidos talvez, mas certamente desconhecedores das verdades que nos deixaste. São irmãos, Senhor, que precisam do apoio daqueles que, como nós, podemos ainda, pensando neles, irradiar um pouco daquilo que são as nossas vibrações de paz. Os bons amigos que estão conosco, recolher razão. E tu, Senhor, pródigo como foste sempre, saberás derramar por todos esses irmãos, que um pouco por todo lado, continuam na expectativa de te receber ou de, pelo menos, sentir aquilo que tu sentes por nós de facto. É amor em profundidade e é uma doação permanente que nós nem sempre sabemos compreender. Leva de nós e ajuda-os sempre e ajuda-nos também. Eu ia fazer um convite a todos. É que fizessem um convite também aos amigos, aos familiares, que queiram, nestes dias, terça ou quinta-feira, engrossar esta falange de solidariedade. Nós chamamos, há 30 anos, a cadeia da fraternidade, porque se pretendia estarmos todos em cadeia mental, em cadeia vibratória, e percorrer o país inteiro, ou marcar uma quadrícula no país, que atravessasse todos os lares em dificuldades, todos os lares em sofrimento. Então convido os seus familiares, convido os amigos, nestes dias, às 9h30, a fazermos o Evangelho conjunto, o Evangelho no lar. Então vamos agora homenagear a Senhora, a Mãe de Jesus, e vamos cantar uma canção. Lindo, teu rosto me cativou, tão lindo, lindo, teu manto de azul do céu, tão lindo, esperança no mundo novo mesmo a chegar, esperança para o pecador que vai voltar. És paz, és luz, és amor, Mãe de Jesus. És paz, és luz, és amor, Mãe de Jesus. Bela, a mais bela flor dos meus encantos, bela, és a melodia dos meus cantos, Maria, santifico só e não sou nada, Maria, és a aurora minha madrugada, és paz, és luz, és amor, Mãe de Jesus. És paz,
Espero que não tenham esquecido de pôr aí a água na mesa, pôr os copos. Vamos encerrar aqui, vamos despedir. Nós ficaremos aqui também tomando a nossa água, mas desejamos muito boa noite a todos. Um ano cheio de paz, de tranquilidade. E até a próxima semana, se Deus quiser. Muito boa noite.